Olá! As principais perguntas que eu recebo sobre genéricos têm relação com preço. Me perguntam, será que tem a mesma eficácia que um medicamento de referência? Será que é seguro, mesmo sendo mais barato? Meu nome é Priscila de Andrade, sou farmacêutica, doutora em biotecnologia e eu venho aqui tirar essa dúvida para você. Existe um pensamento de que o que é caro é melhor e isso gera uma insegurança na população para adquirir medicamentos genéricos, uma vez que eles são 30, 40, 50% mais baratos do que os medicamentos de referência. Então esse pensamento de que o que é melhor é sempre mais caro gera uma recusa, uma dificuldade de aceitação da população ou parte da população pelos genéricos. Os medicamentos genéricos já estão no mercado desde a Lei dos Genéricos 9787 de 1999, mas ainda hoje, em 2020, ainda existe uma parcela da população com dificuldade de entendimento de por que é mais barato. Se aquele outro medicamento é X reais, por que esse é a metade do preço? Será que é bom mesmo? Agora, qual é o real motivo dos medicamentos genéricos serem mais baratos? Será que usaram uma matéria-prima de menor qualidade, mais barata? Não. A resposta é o seguinte: aquele medicamento de referência é um medicamento pioneiro. Ele foi o primeiro a ser lançado com aquela substância ou com aquela associação de substâncias. Ou seja, ele teve que passar por uma série de estudos que demorou há cerca de 10 anos, 11, 12, 13 anos, para que fosse lançado no mercado. Nesse período de uma década, foram feitos testes em animais, testes em cobaias humanas, para garantir eficácia, para garantir segurança, para descobrir qual era a melhor concentração, ou seja, 200 miligramas, 500 miligramas, descobrir o que é eficaz e seguro, sem ser tóxico, sem ser letal. Então, essa década de pesquisa envolveram vários profissionais, muito investimento, então isso custa caro, cerca de milhões de dólares, às vezes $1 bilhão, certo? Então, quando a indústria finalmente lança esse medicamento, que é um medicamento de referência, então ele custa caro. Ele precisa repor todo o investimento que a indústria fez e ainda gerar lucro. E essa indústria, ela tem uma defesa patentária, ou seja, ela solicita patente para que ninguém copie esse medicamento, ninguém possa comercializar esse medicamento. Então, nenhuma outra indústria pode comercializar aquele princípio ativo, certo? Ou seja, isso é uma defesa garantida por patente. Essa patente dura 10 anos, pode ser renovada para mais 10, ou seja, 20 anos de exclusividade no mercado para aquela indústria comercializar aquele medicamento que ela desenvolveu. Ao final desses 20 anos, a patente cai, ou seja, existe agora uma possibilidade de outras indústrias fabricarem aquele medicamento que foi desenvolvido pelaquela primeira indústria. Então analise se a receita já está pronta, a substância já foi descoberta, já se sabe que é segura, já se sabe que é eficaz, já sabe a concentração, já sabe a forma farmacêutica, então todas essas etapas já foram respondidas. Quando uma indústria de genéricos inicia a produção desse produto, desse medicamento, então já tem todas essas respostas prontas. Não precisa passar de novo por testes em animais, cobaias humanas, descobrir qual é a melhor concentração, porque isso já está descoberto. Quais são os testes, então, que a indústria de genéricos é submetida? De equivalência farmacêutica e de bioequivalência. Isso eu já respondi, inclusive, em um outro vídeo, já expliquei sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards esse outro vídeo que explica melhor sobre isso. Ou seja, é comprovado, inclusive por solicitação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que essa indústria que fabrica o genérico precisa comprovar de que é uma cópia do medicamento de referência. Mas analise, é muito mais fácil fazer uma cópia, ou seja, copiar algo que alguém produziu, é mais barato fazer isso
do que ter que desenvolver. Fazendo uma comparação, imagine que alguém desenvolveu uma receita de um bolo inovador. Ninguém nunca no planeta fez esse bolo com essa mistura de ingredientes. E aí essa pessoa que criou esse bolo solicita a patente dessa receita. Ou seja, ninguém pode produzir essa receita e comercializar essa receita, porque está patenteada. 10 anos depois, a patente cai, a não ser que ele consiga renovar por mais algum tempo, mas enfim, vamos analisar a situação de patente que já expirou. Então, outras empresas podem pegar aquela receita de bolo inovadora e a partir daí começar a comercializar e ganhar dinheiro com isso. O que é mais barato? Desenvolver, ficar pesquisando uma mistura até descobrir que dá certo ou copiar? Então, copiar é mais barato. Então, a indústria dos genéricos já tem o conjunto de substâncias já definido, incluindo as concentrações, ou seja, a quantidade de cada substância e qual é a mistura final. Então, quando já pega essa informação pronta, o que a indústria de genéricos precisa fazer é comprovar para a Anvisa de que está seguindo toda aquela receita que foi definida pela indústria do medicamento de referência. É por isso que o medicamento genérico chega no mercado mais barato. A indústria não investiu tanto dinheiro e tanto tempo no desenvolvimento daquela composição. Dessa forma, os medicamentos genéricos são atrativos, tanto financeiramente quanto pela sua qualidade. Caso algum paciente tenha dificuldade de manutenção de terapia, seja porque o orçamento está apertado ou qualquer outro motivo, então esses medicamentos genéricos podem ser uma alternativa, uma possibilidade de manutenção de terapia daquilo que foi prescrito pelo profissional de saúde. Ou seja, desde 1999, a população brasileira tem essa possibilidade de escolha entre o medicamento de referência ou o medicamento genérico, visto que são intercambiáveis. Por lei pode existir essa troca, né, essa substituição lá na farmácia, e esse paciente agora tem a possibilidade de escolha sem prejuízo de terapia, sem prejuízo de segurança e eficácia, tanto para crianças, quanto para adultos, quanto para idosos, não importa. Existem medicamentos genéricos que atendem diferentes faixas etárias, diferentes patologias, sejam elas patologias agudas ou crônicas. E se você quer aprofundar mais sobre esse conteúdo, dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu deixei um link para um artigo que vai aprofundar sobre o conteúdo. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha. O YouTube vai entender de que esse conteúdo é relevante para outras pessoas também. Toda semana tem vídeo novo no canal sobre saúde. Grande beijo!